explica que esses dois requisitos que nós vamos estudar a partir de agora, eles são requisitos que não podem acontecer. Se acontecer, o juízo de admissibilidade será negativo. E juízo de admissibilidade negativo implica em análise do processo não conhecida, não admitido e o mérito sequer analisado. Então, a doutrina vem e explica direitinho, olha, esses fatos impeditivos ou extintivos não podem ocorrer. Se ocorrer, nós teremos uma admissibilidade negativa. Por isso que lá no quadro, quando nós catalogamos lá na sala todos os requisitos de admissibilidade, lá no último tópico, logo embaixo, faz de conta que vocês estão vendo ali o quadro, porque está no caderno, nós anotamos. Então aí nós temos lá inexistência de fato impeditivo e inexistência de fato extintivo. Porque caso eles ocorram, o nosso juízo de admissibilidade é negativo. E aí nós temos como fato impeditivo do direito de recorrer a desistência. A desistência faz com que aquele recurso não seja analisado no mérito. Então é bem lógico, né? Se a parte desiste do recurso, a análise do mérito fica prejudicada. Então aquele recurso, ele acaba sendo não conhecido por conta da desistência, porque houve um fato que impediu, que criou um obstáculo para a análise do recurso. Por isso o nome fato impeditivo, porque a desistência, ela impede a análise do mérito. A desistência, nós já conversamos sobre ela em sala. A desistência ocorre por conta de uma vontade da parte, que no primeiro momento tinha a intenção de recorrer e posteriormente desiste. A parte propõe o recurso, a parte peticiona o recurso e depois desiste. A desistência é um instituto muito peculiar aqui do recurso, porque a desistência ela está umbilicalmente vinculada ao princípio da voluntariedade, que também já conversamos em aula passada. O princípio da voluntariedade decorre da vontade da parte em levar para o reexame aquilo que ela bem quiser. Aquilo que causa indignação, aquilo que causa desconforto e aquilo que ela de fato precisa ver reexaminado, que ela entende que é necessário ver reexaminado. Então, pelo princípio da voluntariedade, a parte tem total disposição para recorrer quanto para desistir. A desistência é um desdobramento desse princípio da voluntariedade que deixa as partes aqui no processo civil muito à vontade, tanto para propor quanto para desistir do recurso. A desistência, ela está lá no 998, e nós vimos lá que ela é algo bem aberto aqui na atividade recursal. Tanto é que o 998 vai dizer assim, a parte poderá desistir a qualquer momento e não precisa da anuência, não precisa do consentimento da parte contrária. Não precisa de concordância da parte contrária. Se é volutivo, se é voluntário, se decorre da vontade, tanto para propor quanto para desistir. E é interessante a gente perceber, e o bom senso tem que prevalecer, conversamos já em sala, já falamos disso em sala, embora o texto de lei autorizar a desistência a qualquer momento, o bom senso prevalece no sentido de que essa desistência, ela ocorra antes do início da sessão de julgamento. Então, a parte que tem interesse em desistir, não espere a sessão começar, não espere o relator começar a leitura do voto para poder desistir. A desistência, ela está escrachada, ela está escancarada no código como uma possibilidade muito aberta, muito ampla, né? Muito aberta, porque o código vai falar a qualquer momento. Mas a doutrina, né? A doutrina e o bom senso solicita que esse qualquer momento seja analisado sobre o olhar, né, no olhar do início da sessão de julgamento, logo que a sessão de julgamento começa, ok? Então, a desistência, ela é um fato impeditivo, porque quando a parte desiste do recurso, o mérito não será analisado, ou não será proferido, porque se você desiste 10, 15 minutos antes do início da sessão, o mérito ficou vinculado apenas para o relator do recurso, e isso faz com que aquele recurso não seja conhecido, não seja admitido.